falado sobre tirar os olhos, cortar as mãos. Se as palavras do Evangelho forem tomadas ao pé da letra, nós seríamos todos cegos, manetas e pernetas, né? Então é preciso identificar o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Que é melhor que nós possamos abolir dos nossos olhos a maldade, a crueldade, que as nossas mãos possam não praticar os erros, né? E para isso a gente vem atravessando encarnações atrás de encarnações. Todos nós aqui, certamente, em algum momento da nossa encarnação, havemos de ter perdido uma mão, um braço, uma perna, pois, se não fosse assim, nós não teríamos valorizado tanto o que temos hoje, né? Aqueles que o têm. Mas o nosso assunto de hoje é justamente a filosofia da dor. Porque a gente faz filosofia da vida, a gente filosofa, a gente tem um monte de coisas que a gente sai filosofando, mas Emmanuel vem nos trazer uma filosofia muito profunda e muito importante, que chama-se a filosofia da dor, para que a gente possa compreender a dor que nós sentimos. Mas antes de falar da filosofia da dor, contar uma historinha que o Haroldo Dutra Dias conta várias vezes em suas palestras e que eu acho muito interessante. E essa historinha ela ilustra um pouco o que nós vamos falar hoje. Diz que um sujeito estava numa estrada, né, viajando, aí ele parou num posto de gasolina para abastecer. Quando ele parou no posto para abastecer, tinha um cachorro deitado perto da bomba e uivava, chorava. O cachorro estava uivando o tempo inteiro. Aí ele abasteceu o carro, lá com o frentista, foi no banheiro, foi tomar água, foi tomar café, voltou. Isso deu mais ou menos uns 20 minutos. E o cachorro estava uivando. E o cachorro uivava, chorava. Ele não se aguentou mais com aquilo e perguntou para o frentista: escuta, por que esse cachorro está uivando desse jeito, chorando desse jeito? Ele falou: é que ele está deitado em cima do prego. Ele falou: por que ele não levanta então? Ele falou: porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas ainda não está doendo o suficiente para ele se levantar. Nós somos assim. Muitas vezes as nossas dores são suficientes para a gente chorar, lamentar, reclamar. Mas às vezes ela não está doendo ainda ao ponto de te fazer levantar. Então, às vezes a gente acha muito mais prático lamentarmos uma má sorte, lamentarmos uma perda material, lamentarmos uma perda de uma saúde, lamentarmos uma doença, uma enfermidade que surge de repente, mas ainda não é suficiente para a gente se levantar e deixar de deitar em cima do prego. Mas o que significa isso? É quando nós decidimos por fazer da nossa vida uma introspecção e fazermos a nossa reforma íntima, a nossa mudança íntima. As nossas dores diminuem. Passamos a aceitar a enfermidade, passamos a aceitar as dores que a vida nos traz de uma outra forma, de uma outra vivência, pelo prisma do Evangelho de Jesus. E por esse prisma do Evangelho de Jesus, Emmanuel nos traz aqui um capítulo que justamente se chama a filosofia da dor. São algumas frases espaçadas que a gente vai olhando cada uma e vamos ver se há realmente uma verdade nisso, né? Emmanuel diz assim: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Então a gente vê aí Alzheimer, Parkinson, né? São doenças de nomes pomposos.
E a gente atribui isso ao físico. Isso são doenças da alma. Isso são doenças do espírito. São débitos anteriores ou dessa mesma vida que estão sendo resgatados através da enfermidade. E a gente chora e uiva como o cachorro no prego. Mas a gente não se levanta, porque ainda não está doendo o suficiente para levantar e é mais fácil lamentar. Eu perdi minha mãe há 2 anos e por Alzheimer. Só que depois de um longo tempo do Alzheimer foi que nós fomos perceber, eu particularmente fui perceber, que não era o mal de Alzheimer, era o bem de Alzheimer. Era o bem do Alzheimer. Penúltima filha de uma família de 14 filhos. Tinha só uma mais nova que ela, que também desencarnou. E ela era a última de toda a família. Pais, irmãos, tios, tias, parentes. Ela era a última. Com 86 anos. Imaginem a dor de quem fica. De quem fica vivo. Olhando para trás e chorando os seus mortos. Então, em determinado momento daquela encarnação, ela vem cultivando o esquecimento, que para a gente que está lúcido, pode parecer uma dor muito grande, e é uma dor muito grande, né? Ser esquecido pela própria mãe, a ponto de perguntar quem é você. Mas é que a gente não esquece quem é ela, né? Mas é um alívio para quem vive 86 anos tendo todas essas perdas na vida. Não há mais ninguém da sua geração. Então a gente começa a ver por um outro enfoque essa dor. É o que Emmanuel nos fala aqui também. A agonia prolongada, porque normalmente essas doenças são prolongadas, né? A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma. E a moléstia incurável pode ser um bem. Como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. É a única válvula de escape. Estas doenças prolongadas, essas dores prolongadas, é a única válvula de escape para que nessa encarnação resgatemos muito do que nós fizemos de desenganos lá atrás. E ela nos salva, nos livra de sofrimentos talvez até maiores. Não é engraçado, irmãos? Aí a gente começa a ver a doença de uma outra forma. A gente começa a ver a dor de uma outra forma. Parece que esse prego não está espetando tanto o cachorro. Se a gente começa a encarar por um outro jeito. Emmanuel ainda continua nos dizendo assim: a doença sempre constitui um fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. A gente acha que ficar enfermo é uma maldição, né? Olha o que Emmanuel vem nos dizer. Entretanto, podemos assegurar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é muito pequeno. Vou ler de novo isso. As doenças, as enfermidades orgânicas, sem interferência psíquica, é muito pequeno. O que ele está dizendo aqui?
que a nossa interferência psíquica nas nossas enfermidades é muito maior do que propriamente do organismo. Quando nos falam do câncer, falam na degeneração das células. Então, algumas células em determinado órgão adoeceram. Aí elas começam a se multiplicar demasiadamente. E elas já são células que estavam morrendo, então elas vão se multiplicando e morrendo. Caem na corrente sanguínea e percorrem todo o nosso organismo, provocando a metástase. O que não dizem e o que os médicos mal sabem, agora estão começando a saber, é que a grande maioria do câncer é causado pela nossa mente em desequilíbrio, pela nossa mente em desalinho. Quando nós fazemos algo contrariamente às leis naturais de Deus, nós desarrumamos o nosso organismo. Podem reparar, quando a gente tem uma briga, uma discussão com alguém, pode ver. A hora que você briga com uma pessoa, xinga e fala alguma coisa, então não sei o que tem, você está jogando essa energia nela. E ela, evidentemente, está jogando em você. Essa energia tem que parar em algum lugar. Porque ela não vai só passar. Ela vai ser voltada para você e a sua dele. Então você está guardando coisas daquela pessoa. E ela está guardando coisas suas. Ruins, não as boas. Ruins. Não está sendo causado pelo psíquico? Não está sendo causado pelo nosso espírito? Pelo nosso modo de ser? Pelo modo do nosso espírito agir? O prego ainda não doeu o suficiente para nos fazer acordar. O prego está fazendo a gente uivar. Mas não está fazendo a gente se levantar e mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso espírito. Quando nós fizermos isso, será sinal de que nós levantamos do prego, porque ele doeu muito. E aí a gente começa a se libertar das coisas. Essa é a notícia clara de Jesus. Jesus não curou o cego? Não curou o paralítico? Não curou os leprosos? Mas todos eles morreram. Engraçado, né? Todos eles morreram. Porque é uma lei natural. Ele curou. Mas eles não viveram eternamente. Nosso corpo é mortal. Nosso corpo vai acabar mesmo. Então, quando a gente é incomodado pela dor, quando a gente é incomodado pela ponta aguda do prego, não é o nosso corpo, é o nosso espírito que está sendo incomodado. E quando as doenças proliferam no nosso corpo, é o nosso espírito em desalinho. O nosso pensamento em desalinho. Emmanuel vai dizer isso também muito claramente. Se te encontras atado ao leito, incapaz de mobilizar as próprias energias em benefício de ti mesmo, recorda que, por vezes, a lição da enfermidade deve ser mais longa a favor de nossa grande libertação no futuro. Os aleijões que nascem, os aleijões de nascença, as moléstias indefiníveis, constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente está fazendo alguma coisa de muito equivocado, de muito errado, nós estamos indo contra a corrente da evolução. E qual é a evolução que Jesus vem nos trazer no Evangelho? Porque o Evangelho é uma lição de evolução. Jesus vem trazer a lição do Evangelho para dizer assim, olha, dessa forma aqui vocês vão sair desse planeta e vão visitar, vão habitar planetas muito mais felizes. A Terra é um planeta de provas e expiações. Né?
Ele dá a receita. É o amor. E além de todas as outras receitas. Mas essencialmente é o amor. Então quando ele falou aqui que individualmente causamos a corrente harmoniosa da evolução, os prejuízos que a gente causa a nós mesmos. Porque quando a gente faz alguma coisa achando que vai prejudicar alguém, como vingança, né, como raiva, como alguma coisa, na verdade a gente está prejudicando a nós mesmos. Mas é certeza, é óbvio que a gente está prejudicando a nós mesmos. Então não adianta eu pensar mal do meu vizinho, falar mal do meu vizinho, não adianta eu jogar lixo por cima do muro no meu vizinho, porque naquele momento ele pode estar sentindo aquilo ali e ele vai jogar a energia ruim dele também. Mas nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando eu uso da maledicência, quando eu falo de alguém muito mal, eu estou emitindo ondas, palavras. E as palavras, o pensamento, são formas, eles são vivas. O pensamento é vivo, a palavra é viva. E permanece. Aonde que fica isso? Se acaba no ar? Não, ele vai encontrar o destino. Se eu pensei mal de alguém, esse pensamento ruim vai lá encontrar essa pessoa. Talvez até cause muito mal-estar. Mas o dela, para mim, também vem. É isso que a gente não consegue compreender. E aí, então, já chegando na parte dessa filosofia da dor, do estudo da dor, Emmanuel nos diz: o amor equilibra, a dor restaura. O amor equilibra, mas a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: ah, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido ou passado por isso. Quantas vezes a gente vê pessoas que não acreditam em nada? São céticos, né? Como aqueles personagens que estavam aqui. Mas aí quando passa por uma dificuldade, quando passa por uma dor, quando passa por uma enfermidade muito séria, aí eles rogam a Deus, pedem a Deus, oram, e aí quando se livram dessa seriedade, falam: eu nunca teria acreditado se eu não tivesse passado por aquela dor. É porque a dor é o aguilhão, aquele que cutuca a gente, que nos faz despertar. Se eu estou com alguma enfermidade, alguma coisa está errada. E não é só no físico. É no meu espírito. A gente custa aprender isso, a gente custa entender isso. A dor não é só no físico. Aí a gente vai lá e pega a fila, e vai no médico, espera, marca a data de exame, e marca, né? Mas a gente está cuidando só do efeito. E a causa? Ah, não, a causa é porque apareceu aqui uma doença. Não, essa doença apareceu por algum motivo. Qual foi o motivo? Como disse Emmanuel, a maioria dos motivos está no nosso espírito, está no nosso pensamento, na forma como a gente reage às leis de Deus, na forma como a gente conturba a lei da evolução. Quando nós começamos a processar a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima, a gente começa a perceber que a gente começa a ficar um pouco menos doente, um pouco menos enfermo, com um pouco menos de dor, a cada dia que passa. Irmãos, é sentível isso. Quando vamos modificando internamente, o nosso corpo reage a essa mudança beneficamente. Beneficamente. No entanto, meus irmãos, há aqueles que atravessam toda uma encarnação de sofrimento, sem compreender por que sofreu tanto. Há algumas pessoas que atravessam, talvez não uma só, mas 2, 3, 4 encarnações, até que se deem conta e consigam ter esse encontro com Jesus. Consigam realmente ter esse encontro com Jesus. É um encontro de espírito com Jesus.
e começa a compreender o que ele dizia. Filho, anda nas minhas palavras, que o teu corpo vai ser são. O teu espírito vai ser são. A gente demora bastante. A gente demora várias encarnações. Só não podemos desistir. Porque fatalmente nós seremos levados à evolução. Nós seremos levados à angelitude. Uns demorarão mais. Outros demorarão menos. Outros talvez passem milênios sem isso. Mas a nossa finalidade é essa. Nos causa muita dor quando nós vimos alguém num sofrimento profundo. Mas quem é que pode dizer se aquele sofrimento profundo não é justamente a redenção daquele espírito? Quem pode dizer? O nosso primeiro ímpeto é caridoso, sim, é querer ajudar, é querer amparar. E devemos fazer isso. Só não devemos nos martirizar se não conseguimos fazer mais. Porque há pessoas aí que as pessoas ficam se lamentando por uma perda de um ente querido e fica pensando, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse levado em tal médico, se eu tivesse feito... Não, meus irmãos, quem é que sabe? Quem é que sabe a hora de quem? Quem é que sabe o que aquele espírito estava resgatando com aquela enfermidade? Nós não sabemos. Nós nunca sabemos. Para terminar nossa palestra de hoje, que vai ser curtinha, mas eu queria justamente falar de uma poesia muito bonita, que nos fala justamente desse desconhecimento do que a gente podia fazer ou o que não podia fazer. Essa é uma poesia de Cornélio Dias. E essa poesia, ela se chama A Morte de Vidal. Então vou fazê-la aqui para vocês, justificando até a interpretação do teatro, né? Chama-se A Morte de Vidal. E ela diz assim: noite alta, lua cheia, na choça a que se apega, morre Vidal. Velhinho, olhando o morro, por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas toceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora, lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega na carcaça jogada ao chão. Suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas, diz o moço, envolto em luz dourada, Vidal, eu sou Jesus, vem comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Quem é que sabe? Talvez nós, no ímpeto, quiséssemos curar as chagas de Vidal, colocar junto dele uma companhia para que não vivesse tão sozinho. Mas quem sabe o que ele resgatava para poder ser recebido pessoalmente por Jesus? A gente nunca sabe. Abençoemos, meus irmãos, todas as enfermidades pelas quais passemos ou nossos entes queridos ou amigos passam. Abençoemos. É um momento de resgate dos nossos espíritos. Estamos atravessando um momento de resgate na Terra. E é talvez uma das últimas oportunidades que nós temos de entrar nesse carro de estrelas de luz da alvorada, junto com Jesus. Abençoemos cada minuto de nossas vidas.
Lembremos que as enfermidades prolongadas são o escoadouro de que nos fala Emmanuel. E assim nós vamos modificando o nosso espírito para cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite. Então vamos à nossa prece, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, ao nosso amado Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma reunião que estamos juntos. Vamos agradecer e abraçar pessoalmente aos nossos mentores individuais, nosso anjo da guarda. Cada um tem o seu. Este mentor te acompanha antes mesmo de reencarnar. Ele vem te acompanhando, te aconselhando. São eles que nos trazem a esta casa abençoada. Abraçamos carinhosamente nossos mentores. Endereçamos o nosso coração um sorriso a Maria Santíssima, Mãe de misericórdia, que em nossas aflições nos socorre, intercede por nós, junto a Jesus. E assim, felizes e agradecidos, rogamos ainda uma bênção e uma dádiva no momento do passe, para aqueles que mais necessitam, para todos nós. Que seja um passe restaurador das energias de cada um de nós. E ao aguardarmos o passe, vamos elevar o nosso pensamento por aqueles que não puderam estar presentes hoje, mas também por aqueles que são nossos desafetos no dia a dia. Elevemos o pensamento e agradeçamos a Deus nosso Pai, de todo o coração neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.